Muito boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença aí. E nesse treinamento nós vamos falar sobre o OKR, Objetivos e Resultados Chaves. Uma ferramenta que eu diria que ela é extremamente simples, mas extremamente desafiadora, porque ela é muito simples de você entender e ela é muito difícil de você dominar. Eu roubei essa frase lá do Scrum, mas ela se encaixa muito bem no nosso universo aqui de OKR. Porque no fundo a gente fala OKR, mas no fundo a gente está falando em fazer um sistema de gerenciamento de meta, gerenciar por objetivos. E isso tem sido o desafio. O OKR é muito sobre estratégia. O KR é muito sobre como a gente direciona as pessoas para fazer as coisas certas, como a gente alinha as pessoas em torno de um mesmo objetivo. E a gente não consegue ter times autônomos, times auto-organizados, se a gente não tiver objetivos claros para esses times seguirem. Porque a auto-organização ela pode levar a qualquer coisa, inclusive ao fracasso. E a ideia do OKR é fazer esse alinhamento, principalmente na parte da execução. Então, eu diria o seguinte, que o OKR ele é uma ferramenta muito mais de execução e de objetivos do que propriamente de planejamento. E exatamente porque ele é extremamente flexível, ele é extremamente difícil de dominar. Porque ele permite que você faça as coisas de diversas formas. E nem todas as formas que você faz são as formas mais adequadas que você poderia fazer. E a gente vai falar muito de negócio. Ele é um treinamento, a gente vai falar muito de estratégia, muito de negócio, muito de indicadores, muito de métricas, sobre como medir, como alinhar. Espero que no final desses 5 dias vocês tomem um chá de negócio. Esse treinamento é o OKR Master Certified. O OKR exige uma mudança cultural. E da onde vem minha experiência para estar falando sobre isso? Com 17 anos eu abri minha primeira empresa. Essa empresa chamava-se Websoft e o objetivo dela era desenvolver softwares para o web. Não existia isso. E a nossa visão foi, a gente vai transformar softwares, criar softwares na web. Só que a gente falhou miseravelmente. E aquela foi a primeira lição que eu tive nesse mundo estratégico, que não basta ter uma boa ideia, é preciso saber executar essa boa ideia e ter foco. Alguns anos mais tarde, uns 3, 4 anos mais tarde, eu conduzi um plano de negócios para um desenvolvimento de um novo software e isso deu origem a uma empresa que existe até hoje, tem um tamanho médio. Aos 26 eu primeiro conduzi meu primeiro planejamento estratégico. E desde então eu tenho envolvido junto com a parte estratégica das organizações, até por conta das consultorias que a gente faz. Participei de aquisição de empresa, na verdade, participei de uma venda de organização de duas, na verdade, uma foi uma fusão e outra uma aquisição. Acumulei um pouco de experiência nessa parte estratégica e é por isso que eu me sinto à vontade de estar aqui hoje falando para vocês não só do OKR, mas de como que a gente enxerga esse mundo. Mas tem uma pesquisa de 2005, mas ela ainda é válida hoje, que se você perguntar para a sua organização, 95% das pessoas não sabem identificar quais são os objetivos primários da sua organização. Olha que interessante, né? A gente busca por alinhamento dentro da organização e quando a gente pergunta para as pessoas quais são os objetivos estratégicos, muito poucas das pessoas sabem falar com exatidão. E da onde que vem essa falta muitas vezes, de clareza? A gente tem aí, normalmente, um planejamento estratégico. Elas definem alguns objetivos estratégicos aí. Só que esses objetivos estratégicos, eles são desdobrados já dentro desse momento de planejamento estratégico, dentro dessa reunião, no que a gente chama de projetos estratégicos. O que seria um projeto estratégico? Eu quero desenvolver um novo módulo de um produto. Um outro projeto estratégico. Eu quero implantar uma ferramenta de Service Desk para melhorar o meu dia a dia. E tipicamente é isso que vem cascateado para essas áreas, para os times, num modelo mais tradicional. E aí o que acontece? Entregar esses projetos estratégicos passa a ser o objetivo daquele time. Os projetos, na verdade, eles só são meios para atingir os seus objetivos. E esses objetivos, eles são ocultos. Poucas pessoas dentro da organização sabem quais são esses objetivos. A maioria sabe quais são esses projetos. Você chega lá para os times e diz assim, em que vocês estão trabalhando e por que você está trabalhando naquilo? Aí você começa a receber assim, estamos trabalhando no X porque o fulano disse que é importante. Vai estar pronto quando o nosso gerente disser que está ok. Então isso não é uma coisa que a gente quer que aconteça dentro da organização. O que a gente quer, o que a gente busca? A gente busca o seguinte discurso dos times. Estamos trabalhando no X porque nós pensamos que isso vai impactar no Y e isso vai ajudar a empresa no Z. É isso que a gente quer ouvir do time que está lá na operação. Cara, a gente está
implantando o Zendesk, porque isso vai melhorar a nossa eficiência operacional e reduzir o tempo dos nossos chamados, e isso vai ajudar a gente a encantar os clientes, que é o objetivo nosso organizacional. E vai estar pronto quando a gente atingir as nossas métricas. Então, lógico que a gente precisa que todo mundo na organização foque na mesma direção. E a mesma direção não é o mesmo projeto, é o mesmo objetivo. O maior problema das organizações não está em definir as suas estratégias, mas está em executar as estratégias. Então, a maior parte dos problemas que a gente tem é de execução, não necessariamente de planejamento. E o OKR, então, é uma ferramenta que ele vai fazer a conexão exatamente da sua estratégia com a sua execução. Na minha visão, o OKR ele é muito mais uma ferramenta de execução do que de planejamento. Se as coisas mudam, eu preciso também ter uma forma de mudar rapidamente. O que acontece? Normalmente, as organizações elas usam o Agile, o ágil, como um mecanismo de entrega para responder a esse mundo VUCA. Mas a pergunta é, será que esses métodos e frameworks bastam que vêm do mundo ágil? E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa analisar o seguinte, as organizações, tipicamente, elas têm 4 camadas. A camada operacional, a camada tática, a camada estratégica e a cultura. E qual que é tipicamente as camadas aqui? Antes do ágil, vamos colocar assim, antes do universo ágil. A gente tinha lá no operacional uma cultura de projetos, uma cultura mais waterfall. No tático, então, a gente tem longos ciclos de feedback. Na estratégia, a gente tem esse planejamento anual estático, final do ano. E a cultura é uma cultura muito de comando e controle, de top-down. A maioria apenas substituiu essa camada aqui embaixo. Mas e essas outras camadas aqui? Essas outras camadas, elas continuam ainda num modelo mais tradicional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar esse legado. Então, a gente precisa, aí de fato, ser o que a gente chama de uma empresa Full Stack Agility. Então, essas camadas aqui, a gente pode adotar o OKR para nos ajudar a implementar esse tipo de mudança. OKR, ou OKRs, é o acrônimo de objetivo e é o acrônimo de Key Result. O objetivo é, basicamente, aonde a gente quer chegar e o Key Result é como sabemos se chegamos lá. Onde a gente quer chegar é o benefício, é o resultado, não é a ação em si. O meu objetivo é implantar a ferramenta do Zendesk. Por que você quer implementar o Zendesk? Porque eu quero ter um processo de classe de nível mundial no atendimento. Então, talvez esse seja o seu objetivo. E para conquistar esse objetivo, talvez você não precise de ferramenta nenhuma. Esses objetivos, eles sempre precisam ser inspiradores. Quando você vê assim, eu tenho esse objetivo aqui para fazer, esse objetivo aqui, se ele for concluído, ele tem que levar a minha empresa para um outro patamar. Então, ele tem que ser um pouco mais estendido. E do outro lado, a gente tem o Key Result, que é o resultado-chave, que basicamente vai dizer o seguinte, como saberemos se chegamos lá? Então, o OKR ele vai nos ajudar a chegar no nosso destino, aonde a gente quer chegar como empresa, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Então, pensem aqui aonde a gente está, qual que é o objetivo, né? Para onde a gente quer ir, esse é o nosso objetivo. Os Key Results, se eu olhar numa estrada, eles seriam os nossos checkpoints. Saber que eu estou passando por eles, se eu passar por aquele checkpoint, é sinal que eu estou indo em direção àquele objetivo que eu quero. Talvez implantar a ferramenta do Zendesk não esteja te trazendo o benefício que você esperava. Pivota, volta, vai por outro caminho. Seja ágil nessa mudança. Então, o Key Result, como sabemos se estamos chegando lá? E aí sim que vem a iniciativa. É fundamental que você tenha essas iniciativas, que é o que você fará para chegar lá. Aí sim a gente está falando em projetos e tarefas. Só que esses projetos e tarefas, a gente tem que entender isso aqui tudo como sendo hipóteses. Ele vai parar, vai olhar para aquele objetivo e dizer o seguinte, quais são as iniciativas que eu posso fazer dentro da minha área que vão contribuir, que são hipóteses de que ao eu fazer isso eu vou atingir lá, eu vou chegar lá. E aí eu preciso de muitas vezes de número, eu preciso de indicador, eu preciso de ferramentas de árvore de causa e efeito, diagrama de Ishikawa, ferramentas de qualidade, análises, conversas com os clientes, feedbacks, todas as informações para ver a situação atual. Tipicamente, quando a organização ela não é dirigida por dados, quem toma a decisão é a pessoa que é mais bem paga naquela sala, naquele momento. Então, vai ser o gerente, o diretor. Então, a gente tem que sair desse modelo de achismo e ir para um modelo de data-driven, de dados.
de análises. Então, ó, os objetivos, como eu comentei, eles devem desafiar o status quo, né? Então, qualquer OKR que simplesmente imitem o status quo não serão apenas ineficazes, mas provavelmente alienarão os funcionários talentosos que procuram significado e propósito em seu trabalho. O OKR, ele não é para você determinar meta de tarefa ou meta que está na veia. Isso aí você vai usar KPI, que a gente vai falar mais à frente. O OKR são objetivos a qual você quer ter uma mudança de patamar dentro da sua organização. A gente sempre tem que se perguntar assim, por que eu quero fazer tal coisa? O porquê que eu quero fazer tal coisa, possivelmente é o seu objetivo. Quando você olha para o seu objetivo, vocês têm que enxergarem mais de uma forma de atingir aquilo que está sendo proposto. Se eu considero, no chat ela colocou ali mudar do waterfall para o ágil, isso seria um objetivo? Se eu pego esse objetivo, então o meu objetivo é mudar a minha forma de trabalho do waterfall para o ágil, para o Scrum, por exemplo. Eu vejo mais de uma forma de fazer isso? Não. A única forma que tem é implementar o ágil. Será que é isso mesmo que eu preciso? Então, se eu vejo uma única forma de implementar aquele objetivo, se eu não enxergo outras possibilidades, é muito provável que você tenha uma iniciativa, um projeto na sua mão e não um objetivo. Agora a pergunta é, por que você quer mudar do waterfall para o ágil? Eu quero fazer o dobro na metade do tempo. Ah, beleza. Então esse é o teu objetivo? O Scrum pode ser uma das possibilidades que a gente tem para chegar lá, mas talvez não é a única. Então vamos a um exemplo, anatomia do OKR. Crescer nossa base de usuários no Brasil. Como que eu poderia medir se eu estou crescendo? Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero aumentar a nossa base de 200 para 400 mil usuários. Eu quero aumentar a retenção de usuários de 50 para 70. E eu quero manter o NPS, Net Promoter Score, que é uma forma de medir a satisfação do cliente, em 85%. Já tenho e eu quero manter, ou seja, aumentar a minha base sem diminuir a satisfação dos clientes que eu tenho. Rapidamente, o score é o seu nível de confiança de que você vai atingir aquele objetivo. Eu estou dizendo, então, que eu tenho, na verdade, 50% de chance de atingir esse KR. Olha que interessante. Isso é a forma como a gente pensa, como a gente avalia se aquele OKR ele está nos movendo para um nível, para um patamar acima ou não. E aí eu tenho as iniciativas. Como que a gente pode aumentar essa base, aumentar a retenção? Talvez você pode fazer um programa ou remodelar um programa de referências e indicações. Isso aqui são hipóteses, tá? As iniciativas sempre vão ser hipóteses. Vai dizer o seguinte, olha, se a nossa hipótese aqui, se a gente executar isso aqui, a gente consegue atingir esse resultado-chave. Beleza. Assim, ó, você tem esse patamar aqui na sua organização. Você estabelece um OKR e você quer chegar aqui, ó. Você quer dar esse salto aqui, ó. E aí, quando você dá esse salto aqui, você quer padronizar isso para que ele não volte mais para esse nível aqui no futuro. Para que ele continue Correto. Aqui. Perfeito. Entendi. Então, você vai ter uma padronização disso. A criação de um programa é uma hipótese do programa de manutenção, é uma hipótese de que, ao ter manutenção preventiva, eu reduzo o tempo de caminhão parado. Né? Se for isso verdade, eu vou manter esse programa indefinidamente. Então, peraí. Muito legal esse seu aí. Vamos pegar aqui. Objetivo. Ser a melhor Scrum Master da empresa. Certamente é um objetivo desafiador, é um objetivo estendido. Ok. Pessoal, me ajudem agora aqui. Acho que estudar e tirar certificação Scrum. Vamos falar do primeiro. Estudar e tirar certificação Scrum e abordagens ágeis. A pergunta é, Rebeca, tirar uma certificação vai transformar você na Scrum Master melhor da empresa? Realmente é um indicativo disso? O que a Rebeca poderia utilizar como um indicativo mais próximo de que ela é a melhor Scrum Master da organização? Um KR é aumentar meu IAM de 5 para 15. Aumentar o número de Kudo Cards recebidos de 1 por semana para 10. Agora aqui, ó, manter a motivação da equipe. Esse aqui a gente poderia dizer o seguinte, ao invés de manter que é o status quo, talvez, estou só julgando porque isso é uma definição, precisa entender muito o contexto, mas a gente poderia dizer o seguinte, olha, eu quero
aumentar a satisfação dos times que eu sou SM de, sei lá, 60%, digamos que esse é o número, para 80%. Aí você tem a liberdade de fazer várias ações. Os KRs não são fáceis de serem pegos, porque muitas vezes a gente não tem essas informações dentro da organização. E aí a gente corre muito para colocar o quê? O KR como uma iniciativa. É o jeito mais fácil e o jeito mais equivocado. O KR não tem iniciativa. Esse é um jeito pobre de definir o KR. O KR tem que ser um KR de valor. Pessoal, como é que foi hoje? Tranquilo? Foi Perfeito. bacana. Muito Achei bom. um pouco mais complexo do que eu imaginava, realmente. É fácil você ouvir e falar, puta, não, interessante. Na hora que eu fui montar o meu, eu falei, caramba, onde eu começo? E o meu ficou bem similar ao da Rebeca, né? Só que voltado pro lado de PO. Falei, caramba, ela fez o dela, eu vi o meu, né? Exatamente o meu invertido ali, né? Eu falei, caramba, realmente, eu achei bem complexo isso da gente ter que fazer, mas eu olhando, eu lendo, não, isso aqui é suave. E é por isso, pessoal, que as implementações de OKR, na grande maioria das vezes, elas esbarram e vão para esse lado de definição de iniciativa nos KRs e se perde inteira. Tá? A gente vai discutir. Não é fácil a gente mudar a cabeça de iniciativa para objetivo. Por onde eu já trabalhei, hoje eu vejo que os QRs que eram definidos, com certeza não eram iniciativas. Eu nunca tinha parado para pensar em iniciativa, nunca nem sabia desse conceito de iniciativa, propriamente dito. Para mim era tudo uma coisa só, tanto o QR quanto a iniciativa estava ali no mesmo nível, né? Era a mesma coisa, propriamente dito. Inclusive, vocês vão me ouvir falando amanhã que 85% dos exemplos que tem no livro do John Doerr não são bons exemplos. Então tá bom, pessoal, obrigado aí pela participação. Abraço, fui, até amanhã.